Bom dia, flores do dia! Eu sou o professor Gabriel Carvalho e hoje vamos falar um pouquinho sobre estatística para a prova do Enem. Quando nós vamos tratar estatística para a prova do Enem, nós precisamos saber muito bem as medidas de centralidade, que são a média, a mediana e a moda. Nesse primeiro vídeo, vamos falar um pouquinho mais sobre a média. Galera, o que é a média aritmética simples? Nota que eu perguntei o que é e não como calcula. A média ela é basicamente o valor de distribuição igualitário dos elementos da amostra. Como assim, professor? Vamos lá. O cálculo da média é dado pelo seguinte. Pegue todos os elementos da amostra, soma todo mundo e divide pelo número de elementos. Então pega todo mundo, soma, divide pelo número de elementos, isso vai ser a média. Olha esse caso aqui. Se eu tiver minha amostra com 1, 2, 3, 4 e 5, a média vai ser a soma de todos eles, 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5, dividido pelo número de elementos. Eu tenho 5 elementos nessa amostra, não é mesmo? Então tudo isso dividido por 5. Bem, calculando isso, nós obtemos que a média é 3. Então, para calcular a média, a gente soma todo mundo e divide pelo número de elementos. Mas o que significa que essa média é 3? Se eu pegasse os elementos dessa amostra e substituísse todos por 3, vamos lá, vou fazer todo mundo aqui virar 3, a minha amostra ficaria assim, né? 3, 3, 3, 3 e 3. Nota que é uma nova amostra. Porém, a soma dos elementos dessa amostra é 15 e a soma dos elementos dessa amostra também é 15. Basicamente, eu peguei o 15 que eu tinha na primeira amostra e distribuí igualmente por todo mundo. Se eu pegar aquele 15 e distribuir igualmente por todo mundo vai receber 3. Então esse que é o conceito de média, é a distribuição igualitária do total acumulado. Da fórmula da média, nós conseguimos obter uma segunda fórmula também muito importante. Poxa, a média vai ser a soma dos elementos dividido pelo número de elementos. Transfere esse número de elementos multiplicando. Nós vamos ter que a soma de todos os elementos da amostra é o número de elementos vezes a média. Professor, por que isso é importante? Porque em algumas questões ele dá o número de elementos, por exemplo, ele fala que numa sala tem 10 alunos e dá a média. Ah, a média desses alunos na prova de matemática foi 7. Qual vai ser a soma total da nota desses alunos? Bem, se eu tenho 10 alunos com média 7, a soma total vai ser 70. É só multiplicar o número de alunos vezes a média. Isso é bem útil na resolução de situações e problemas. Essa é a média aritmética simples, mas ela não é a única média que existe. Nós também temos, pessoal, a média ponderada. A média ponderada é quando os elementos da amostra vão receber pesos. E por que eu daria um peso? Porque eu quero dar mais importância para aquela nota. Por exemplo, o SISU, quando você vai escolher um determinado curso, ele vai dar um peso maior para um bloco ou não. Então, vou fazer engenharia, então matemática vai ter peso 4, linguagem vai ter peso 2. Eu quero que a nota de matemática valha mais do que a nota de linguagens. Beleza, como é que eu calculo uma média ponderada? Para calcular a média ponderada, eu vou pegar cada elemento e multiplicar pelo seu respectivo peso. Então, pego o primeiro elemento e multiplico pelo peso dele. Segundo elemento, pelo peso dele. Terceiro elemento, pelo peso dele. Vou fazendo isso. Somo todos esses blocos e divido não mais pelo número de elementos. Cuidado, esse é um erro muito comum. Eu não vou dividir pelo número de elementos. Eu vou dividir pela soma dos pesos. Beleza? Você deve se lembrar bem da média ponderada aí, das notas do seu colégio. Então imagina que lá no seu colégio você tinha uma matéria e naquela matéria você tirou nota 6 na primeira prova e o peso era 1. Nota 7 na segunda prova, o peso era 2. Nota 3 na terceira prova e o peso era 3. E nota X na última prova e o peso era 4. Para passar de ano, a média tem que ser no mínimo 5. Quanto que eu tenho que ter tirado aqui para passar de ano? Bem, eu multiplico cada nota pelo peso, 6 vezes 1, 7 vezes 2, 3 vezes 3 e x vezes 4. E somo esses resultados. Divido pela soma dos pesos, que é 1 mais 2 mais 3 mais 4. E o resultado tem que ser maior ou igual a 5. Efetuando essa conta, nós vamos ter que 29 mais 4x é igual a 50, transferir o 10 multiplicando. Transfiro o 29 subtraindo, divido por 4, obtenho que o x é maior ou igual a 7,75. O importante nessa questão é que você pega aqui como calcula a média ponderada. Pega cada elemento, multiplica pelo seu respectivo peso, soma tudo isso e divide pela soma dos pesos. É isso, pessoal. Essas são as duas principais médias para a prova do Enem, média aritmética e média ponderada. Existem outras, mas nós não vamos nos aprofundar porque não costumam cair na prova. No próximo vídeo, nós falaremos um pouquinho sobre as outras medidas de centralidade, mediana e moda.